Está gostoso esse lugar, não é verdade? Está muito gostoso. Vale a pena você vencer o cansaço do dia a dia para chegar aqui e adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu creio que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar também a todos que nos assistem essa noite, a todos que nos ouvem também pela rádio. Quero cumprimentar a todos os presidiários que estão escutando, que estão ouvindo o culto neste momento, e dizer que essa igreja ama vocês, E Deus tem uma palavra para vocês nessa noite também. Glória a Deus. Quantos acharam Hebreus capítulo 2? Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Eu quero que você repita comigo o versículo de número 3, a parte A. Diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? Tome o teu assento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero vos falar nessa noite, amados, sobre o perigo de negligenciar a nossa salvação. Se você olhar para o seu lado, você pode perceber que há várias cadeiras vazias aqui nessa noite, E a gente não pode julgar, a atitude de ninguém, mas assim, a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de vir aos cultos, de ter uma frequência nos cultos. E enquanto eu orava, pedindo uma palavra para hoje, o Senhor ministrou isso ao meu coração, dizendo, para trazer uma alerta à igreja, ao povo de Deus, de um modo geral, que nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Qual que é o significado da palavra negligência? Negligência é quando a pessoa faz pouco caso da citação, é quando a pessoa começa a desprezar certos valores, na verdade, assim, é quando a gente dá uma relaxada, A gente começa a ficar meio relaxado, começa a ficar meio, folgado, porque quando vai tudo bem com a gente fica tranquilo, A tendência do ser humano, quando vai tudo bem, nas finanças, no casamento, em todas as áreas da vida, a tendência nossa é dar uma relaxada, hoje eu não vou no culto, vou deixar para ir no culto só no domingo, e assim vai passando os dias, e nós vamos perdendo o foco, nós vamos perdendo o alvo, que é a nossa salvação. Muito bem, queridos, a carta aos Hebreus, a gente não sabe na certeza quem escreveu ela. A única coisa que o escritor diz que ela foi escrita na Itália. Mas não importa quem escreveu, Importa que o Espírito Santo usou alguém para escrever essa carta, para falar com a igreja do Senhor. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus cristãos. E nessa época que ela foi escrita, havia uma grande perseguição entre os cristãos, entre os judeus cristãos. Estava acontecendo um período de muita tribulação, de muito sofrimento. E por conta desse sofrimento, dessa perseguição, a maioria daqueles cristãos estavam desanimando da sua fé. Estavam se apostatando da sua fé. Então é por esse motivo que essa carta foi escrita.
Porque quando a gente está sendo provado, quando a gente está sendo provado por Deus, quando Deus permite situações para trabalhar na nossa vida, é normal o desânimo chegar também. Quem de vocês aqui, quem de nós aqui pode falar que nunca desanimou na vida? Quem de nós pode bater no peito e falar assim, eu nunca senti desânimo, eu nunca senti vontade de largar tudo, né? Isso aí a gente sabe que não é verdade, né? Porque todos nós temos os momentos, né, de desânimo, de dificuldade. Agora, o segredo está entre nós cedermos ao desânimo ou deixarmos ele de lado e continuar a caminhada, né? E por conta desse desânimo, querido, então que essa carta foi escrita para evitar a apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é quando a pessoa já serve a Jesus, e ela deixa de permanecer em Jesus e volta a ser escravo do pecado, volta a praticar imoralidade. Por exemplo, né, não desmerecendo ninguém, né? Eu estive no Paraguai, no presídio, segunda-feira à tarde, fazendo visita na aula masculina, e eu conversei com vários homens lá, eles queriam conversar, eles queriam contar a história deles. E um deles me falou assim, olha, eu era presbítero da casa do Senhor e hoje eu estou aqui. E tinha 2 ou 3 obreiros lá que estão detidos, tinha até um pastor lá dentro que estava detido. E aquilo assim me chamou muito a atenção, irmãos, por quê? A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado quando a gente se acha muito forte, quando a gente se acha muito prepotente. Isso aí é um risco muito grande para a nossa fé. Nós temos que vigiar muito, irmãos. Meu Deus, eu falo isso debaixo do temor de Deus aqui, irmãos. Porque para nós estarmos de pé aqui, ministrando a palavra do Senhor, nós passamos por vários processos. Nós passamos por várias provas, porque não é de qualquer maneira que o Senhor quer nos usar. O Senhor, Ele tem uma maneira peculiar de usar a vida de cada um. Ele tem um propósito na vida de cada um. Mas para isso a gente tem que estar na dependência do Senhor. Então aquilo me chamou muito a atenção, muito atenção, a situação de pessoas que já estavam servindo a Jesus, mas por deixarem de permanecer ligados na videira que é o Senhor, acabaram desanimando e acabaram regredindo da sua fé. E hoje, né, como os irmãos que fazem o trabalho do sopão também vê, quantas pessoas, né, irmão, que você encontra na rua, você fala, eu sou desviado dos caminhos do Senhor, eu participava da igreja, hoje eu estou aqui na rua. Por quê? Porque o desânimo, ele não chega de uma vez só, né? O desânimo, ele vai chegando aos poucos na nossa vida. E se nós não tivermos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, a gente acaba retrocedendo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com os cristãos na época que foi escrito a Epístola aos Hebreus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora o que me chama a atenção, queridos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode abrir ela comigo, no capítulo 1 de Hebreus. O assunto principal dessa epístola, ele começa no capítulo 1 e verso 1. É quando o escritor, ele começa a relatar, a falar sobre a superioridade de Jesus. Ele começa a dizer que Jesus é superior a todos os profetas, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior à lei de Moisés. E ele começa a dizer que Jesus é superior à antiga aliança e se estabelece a nova aliança através do sangue de Jesus. E olha só que interessante, eu gosto muito desse versículo que diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aleluia. A nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Nos últimos dias Jesus tem falado pelo Filho, pelo verbo, pela palavra. Aleluia. É por isso que o escritor aos Hebreus, quando ele inicia o capítulo 2, ele fala assim, ó: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aleluia. Que tremendo. Nós já temos ouvido a mensagem do Senhor.
E a palavra é para a igreja do Senhor. A palavra é para os cristãos, não é para aqueles que estão lá fora. A palavra é para nós que estamos aqui hoje. Aleluia. Convém-nos atentar com mais diligência. Temos que dar mais atenção. Temos que valorizar mais a nossa salvação, irmãos. Muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós deixamos outras coisas se apoderar da nossa vida. E nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Nós esquecemos que Ele perdoou os nossos pecados. Nós esquecemos que Ele escreveu uma nova história. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que o escritor aqui no capítulo 2 ele fala: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Ou seja, temos que prestar mais atenção. Temos que estar mais ligados nesse mistério da salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Olha só, queridos, a continuidade da salvação de uma pessoa depende da sua fidelidade, da sua diligência. E ela tem que ser fiel no caminho do Senhor. Há uma teoria, do calvinismo que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a Bíblia não tem base bíblica para isso. Se você começa a ler a palavra do Senhor, você vê que o Senhor exige muito de nós. Que o Senhor exige de nós fidelidade. Que o Senhor exige de nós santidade. Que o Senhor exige de nós perseverança. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não adianta você começar bem a sua caminhada com Jesus e terminar mal a sua caminhada. Nós temos que começar bem e terminar bem a nossa caminhada com Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus também, ele escreve, abra lá comigo no capítulo 12, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa epístola. Lá no capítulo 12, olha o que ele diz, eu acho tremendo esse versículo de Hebreus capítulo 12, ele diz assim, portanto, olha a palavra portanto de novo, Ele falando assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, o que, irmãos? Com paciência, a carreira que nos está proposta. E o que mais que ele diz no versículo 2? Olhando para quem? Olhando para quem, irmãos? Para Jesus. Quem é Jesus? Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos o quê? Uma carreira a percorrer. E nós temos que percorrer essa carreira com paciência, irmã Ione. Paciência é sinônimo de perseverança. Aleluia. Essa é a proposta de Jesus para nós. Que nós venhamos correr essa carreira e que nós venhamos a receber o quê? Uma coroa de vitória. É essa coroa de vitória que espera nós no final dessa corrida, dessa carreira que nós estamos percorrendo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E interessante, voltando um pouquinho atrás no capítulo 6, abre ali o capítulo 6 comigo, de Hebreus. Aleluias. Hebreus capítulo 6, a palavra do Senhor diz aqui, algo tremendo, acerca da nossa salvação também. O capítulo 6, o versículo 18 ao 20 diz assim: para que por tuas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Versículo 19: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que tremendo, queridos, quando o escritor ele usa uma ilustração, ele diz para falar acerca das promessas que estão na palavra de Deus. Ele usa o exemplo da âncora. A âncora, para quem não sabe, ela é uma peça de ferro maciça que é pendurada a uma corrente, a uma corda, e ela é jogada ao mar, ao rio, né? Para dar estabilidade ao navio, ao barco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a âncora, queridos, ela é símbolo de firmeza, ela é símbolo de tranquilidade, ela é símbolo de fidelidade. Olha que tremendo, então, quando nós começamos a ter amor pela palavra de Deus, quando nós começamos realmente a meditar e a praticar a palavra de Deus, isso é como uma âncora para a nossa alma. Olha que profundo, quando eu comecei a meditar nisso, eu fiquei impactada com isso. A palavra do Senhor, ela te dá estabilidade. A palavra do Senhor, ela te traz tranquilidade. O mar pode estar agitado, o vento pode estar soprando, mas se você estiver afirmado na palavra, você joga a âncora. Alabacante o rebeque, a suribidiquiaio, tu e a calabaia sé, tu e a man, tu e a suribiacai. Meu Deus, é forte isso aqui, irmão. Tome posse dessa palavra, exalte, glorifique, porque você tem essa âncora na tua vida. Âncora para a sua alma. Eita, meu Deus. Meu Jesus, que tremendo. Aleluia. Aleluia. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Eu te faço um desafio. Vem estudar a palavra de Deus aqui quinta-feira, discipulado. Vem estudar a palavra de Deus, querido. Não fica na sua casa assistindo televisão. Venha para estudar a palavra de Deus, amado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha que tremendo quando ele fala dessa âncora, irmãos. Refúgio, tranquilidade. Aleluia. Eu me lembro de uma passagem do livro de Atos, capítulo 27, quando o apóstolo Paulo já estava na sua última viagem missionária. E ele estava indo para Roma. E o seu navio naufragou. Aleluia. E ele tinha vários prisioneiros com ele. E eu me lembro que eles acostaram, eu não lembro o nome da cidade, num porto. E eles jogaram uma âncora para que o navio tivesse estabilidade. Aleluia. E ninguém daqueles homens morreu, ninguém se perdeu, todos viveram. Aleluia, porque Paulo recebeu uma palavra de Deus. E quando Deus te dá uma palavra, descansa o teu coração. Eita, você tem que acreditar na palavra dele. Se ele te liberar uma palavra, acredite. Eita, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Agora voltando para o capítulo 2, volta lá para o capítulo 2 comigo, por gentileza, Hebreus 2, aleluia. Lá no versículo de número 3, ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele está dizendo no versículo 2 que a palavra foi falada pelos anjos e permaneceu firme. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Imagina nós que estamos sendo ministrados pelo Filho, pelo Verbo. Aleluia. Quanto mais difícil será para nós escapar, porque nós já temos consciência da verdade, nós já somos conhecedores da verdade. Então nós não temos mais desculpa, nós não podemos mais andar com uma muleta do lado. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra do Senhor. Isso é muito sério. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu te pergunto nessa noite, qual que é a principal causa dos problemas espirituais nossos? Qual que é a principal causa? Por que os crentes perdem a salvação? Por que muitos perdem a salvação? E eu comecei a meditar e o Senhor ministrou ao meu coração que a principal causa de tudo isso, de problemas espirituais, de desânimo, de depressão, de querer abandonar cargo na igreja, de querer não querer mais fazer a obra de Deus, de tantas coisas, tantos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, é porque nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus. Nós começamos a ignorar a palavra de Deus.
Olha só, nós temos um exemplo na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler aqui para você, de um homem chamado Saul. Saul foi um homem que no início do seu ministério, quando ele foi ungido rei, ele era cheio do Espírito Santo, ele até profetizava. Mas chegou um determinado momento que o Senhor deu uma ordem para Saul, dizendo que ele teria que destruir todos os amalequitas. Ele teria que destruir tudo. Aleluia. Mas o que ele fez? Ele não fez exatamente aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele não destruiu tudo e ainda pegou os despojos e levou, para a casa do Senhor para oferecer sacrifício. Foi quando o profeta Samuel chega para ele e pergunta o que era aquele mugido de animais. E ele falou assim: o teu povo trouxe para sacrificar. E o que Deus respondeu para Saul? Falou assim: eu não me agrado de sacrifício, Saul, eu me agrado de obediência. A partir do momento que Saul começou a ignorar a voz de Deus, a partir do momento que ele começou a não ouvir mais a ordem do Senhor, ele fracassou. O fim de Saul foi trágico, irmãos. Ele morreu, ele se suicidou em cima da sua própria espada. Ele terminou mal os seus dias. E o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul. E quem Deus elegeu no seu lugar? Davi. Aleluia. Então, queridos, quando a gente começa a negligenciar a leitura da palavra do Senhor, quando a gente pega esse livro aqui assim, e começa a colocar debaixo do braço, meio que automático, ou nós mulheres colocar dentro da bolsa, meio que automático. Quando a gente começa a vir no culto meio que automático, meio que no embalo, que não sente mais aquela alegria no coração, não sente mais o prazer de estar aqui na casa do Senhor, aí é um sinal que nós já estamos nos apostatando da fé. É um sinal que nós já estamos fracos na fé. Eita, meu Deus, que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que Ele nos ajude, irmãos? Aleluia. Outra coisa, irmãos, que causa fraqueza espiritual, que leva a pessoa a desistir dos caminhos do Senhor, é quando nós esquecemos da onde Deus nos tirou, irmãos. Nós éramos tão terríveis. Meu Deus, se eu vou contar aqui, os irmãos choram comigo, do jeito que eu era, meu Deus, misericórdia. Eu imagino que você não era diferente. Só que às vezes a gente vai criando uma casca, vai ficando meio fariseu, vai ficando se achando meio, bom demais. E aí começa a olhar meio assim por cima, E é complicado isso daí, irmãos. Porque a gente tem que estar sempre lembrando o que o Senhor fez na nossa vida. Como a graça de Jesus nos limpou, como Ele nos resgatou, como Ele nos colocou no lugar de honra, como Ele tem nos sustentado, como Ele tem cuidado da nossa vida, como Ele tem dado livramento para nós, e muitas vezes a gente esquece disso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e o verso 9, deixa eu ler aqui para você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, queridos, que leva a gente a fracassar, é quando nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. É quando nós começamos a ignorar a manifestação do Espírito Santo. É quando nós não ouvimos mais a sua voz falando conosco. Muitas vezes o Senhor fala com a gente e a gente se faz de surdo, Às vezes ele está lá assim: Jesus, fala comigo na tua palavra. Aí você abre a palavra e sai uma exortação, Opa, vou abrir outra vez, não é para mim essa palavra, irmãos, nós somos assim, Não, isso aqui não.
Onde eu estava orando e o Senhor falou, eu falei, Senhor, fala comigo, por que eu estou passando? Aí o Senhor falou assim, abri lá naquela palavra do servo, do credor lá incompassivo, que pediu para o cara perdoar a dívida dele, e depois ele foi lá e pegou o outro e maltratou, né? Aí o Senhor falou assim, tá vendo? Você não perdoa as pequenas coisas, quer que eu te perdoo? E ali eu levei, chibatada de Jeová um tempão, até aprender a liberar perdão, até aprender, né, a tratar os outros com educação, e assim por diante, né, irmãos? É assim que Deus faz. Então, queridos, quando a gente faz de surdo, né, o coração começa a ficar duro, a incredulidade começa a permanecer no nosso coração, e aí o Espírito Santo, ele se aparta. Aí você vai orar e você não sente mais a presença do Senhor. Aí você fala, Senhor, o que está acontecendo? Mas na verdade o problema está aqui no nosso coração. E se nós fôssemos citar aqui, são várias coisas que nos afastam do caminho do Senhor. Outra coisa que me chamou a atenção, queridos, é quando nós perdemos a alegria da salvação. Isso aqui é muito tremendo, sabe por quê? Eu aprendo muito com Davi. Davi, ele diz no Salmo 4, verso 7, ele fala assim, pusestes alegria no meu coração. E no 122 ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se você não sente mais alegria no teu coração para vir no culto, meu irmão, então alguma coisa está errada aí. Já começou a entrar o desânimo, a água já começou a entrar no barco. Você precisa abrir o teu olho, começa a analisar como está a sua fé. Agora, quando Davi peca, que o Espírito Santo se afasta da vida dele, o que ele faz? Ele escreve o Salmo 51. E quando ele começa a orar, lá no Salmo 51, versículo de número 12, ele fala assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ai, que tremendo, irmãos. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, o pastor, ele pode estar atribulado com problema, pode estar doente, pode estar com conta para pagar, mas a alegria que ele sente de ser salvo não sai do seu rosto. Não é verdade, irmãos? Né? A gente chora lá no cantinho de oração, lá você chora no pé de Jesus, mas quando você encontra o teu irmão na igreja, a paz do Senhor, irmão, como é bom te ver, como é bom estar na casa. É uma verdade, irmãos. Isso aí é a alegria da salvação. Aleluia. Eita, meu Deus, eu estou sentindo essa alegria aqui, Aleluia. Eu oro assim, falo, Senhor Jesus, unja a minha cabeça com óleo de alegria, Senhor. Eu oro, eu faço oração na minha casa. Jesus, unja a minha cabeça com óleo de alegria, Senhor. Eu não quero envergonhar o teu nome, Jesus. Eu quero demonstrar alegria. Eu quero demonstrar que eu sou salva. Eu quero demonstrar que o Senhor fez uma grande obra na minha vida. Aleluia. Oh, Jesus, que coisa tremenda, a alegria da salvação. Quem sente aí? Você sente a alegria da salvação? Você sente? Então aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome dele. Aleluia, glória, glória. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Alamaia, sou, decai, labás. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos, a salvação é o tesouro mais precioso que nós podemos adquirir, queridos. Não é carro novo, não é casa nova, tudo isso aí é muito bom, eu gosto. Mas a salvação é o dom mais precioso que nós temos, é o milagre maior que nós temos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz assim, no capítulo 4, verso 14, deixa eu ler aqui para você, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele diz assim, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Jesus, ele padeceu,
e ele sofreu as mesmas tentações como homem, ele sofreu angústia, ele também teve medo, né? Ele ficou muito angustiado, mas ele venceu. Então é por isso que nós podemos chegar com toda a confiança no trono da graça e abrir o nosso coração para ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Nós não podemos, queridos, retroceder. Nós não podemos retroceder jamais. Aleluia. E para nós encerrarmos, queridos, se você quiser abrir comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Olha o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 19, conta que Deus estava falando com Abraão, né? Deus visita Abraão e compartilha com Abraão, porque Abraão era chamado amigo de Deus, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então Abraão lembrou-se do seu sobrinho Ló, que estava morando nessa cidade. Então Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho, pela família, né, de Ló. Então diz a palavra do Senhor que Deus envia 2 anjos para resgatar a Ló daquela cidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo 19 de Gênesis, querido, ele relata o declínio espiritual de Ló. Ló era considerado amigo do mundo, e Abraão era considerado amigo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E lá no versículo de número 15 diz assim, ó, Gênesis 19, versículo de número 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, escute, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha que tremendo, irmãos. Muitas vezes, nós estamos vivendo no território do inimigo, amados. Muitas vezes nós estamos aprisionados no território do inimigo, e nós não temos consciência do perigo que nós estamos correndo. Olha a situação deste homem chamado Ló. A cidade seria destruída, seria queimada, e Deus, pela intercessão de Abraão, envia 2 anjos para resgatar Ló e sua família. E diz aqui que ele se demorava para tomar decisão. Ele estava meio que cego espiritual. Ele não conseguia se levantar, ele não conseguia tomar atitude. Tanto que a palavra do Senhor diz que aqueles anjos pegaram Ló pela mão e a sua esposa e tiraram fora da cidade. Olha que tremendo. Muitas vezes o Senhor envia anjo na tua casa. Muitas vezes Deus envia pastores na tua casa. Muitas vezes Deus envia missionários na tua casa, que são os anjos do Senhor aqui na terra, para te conduzir para o caminho da salvação. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Eita, meu Deus. E eu te pergunto nessa noite: você tem consciência do perigo que você está correndo em perder sua salvação? Você tem consciência, você que me ouve pela rádio, você que me assiste nessa noite? Quem sabe você se encontra no território do inimigo. Quem sabe ele te laçou. Quem sabe ele colocou uma cegueira nos seus olhos, e você não consegue se sair desse emaranhado de coisa. Mas o Senhor envia anjo nessa noite para te resgatar. O Senhor quer te tirar para fora de Sodoma. Sodoma tipifica o mundo. O Senhor quer te resgatar. O Senhor quer te dar uma nova oportunidade.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Só que tinha uma ordem específica. O Senhor fala assim para Ló: escapa-te por tua vida. Lembrei do presidiário do Paraguai. Ele falou assim: eu quero falar com a senhora em particular. Eu falei: amém. Os irmãos ficaram na retaguarda e eu fui falar com o moço. E ele falou assim: olha, minha mulher me abandonou aqui dentro. Minha mulher não quer saber de mim. E eu queria que a senhora orasse por ela, para ela se converter. Porque se ela se converter, ia ser bom, né? Falei: pois é, né? Mas a salvação é individual. Falei para ele: salvação é individual. Eu não salvo você e você não me salva. Então, se eu fosse você, né, eu aceitava Jesus e começava uma vida nova. Aí ele ficou assim: eu gostei da sua palavra. Ele falou para mim: eu gostei da sua palavra. Eu falei: a palavra é de Jesus. Aleluia. Então, quando o anjo fala assim para Ló: escapa-te por tua vida. Ei, a salvação é individual, querido. Cuidado. Às vezes a gente fica analisando medindo muito a vida do nosso irmão, colocando muito defeito na vida do nosso irmão, e ele se arrepende, sobe e nós ficamos. Essa é a verdade, queridos. Aleluia. Então ele diz assim: escapa-te por tua vida. Outra coisa: não olhe para trás. E não pares no caminho. Você tem que marchar. E diz a palavra do Senhor que a mulher de Ló, ela dá uma olhadinha assim, e ela ficou transformada em quê? Numa estátua de sal. Ela ficou estagnada. Sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o coração dela estava lá, em Sodoma. O nosso coração, às vezes, ele está preso a alguma situação que a gente acha confortável. Mas o Senhor fala assim: você precisa olhar para frente, você não pode mais olhar para trás. E não pare no caminho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A mulher de Ló, queridos, ela é símbolo de desobediência à palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é interessante, queridos, como Deus é misericordioso. Através da intercessão de Abraão, Ló foi resgatado daquela cidade.